Fala galera, e aí? Tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar algo muito elaborado para vocês aqui, um cenário de automação pessoal, tá? E depois que eu mostrar para vocês esse cenário de automação, eu tenho certeza que vocês vão ter várias ideias. Então a primeira coisa eu vou explicar o contexto aqui agora, de qual é o problema que a gente quer resolver. Depois eu vou mostrar os fluxos passo a passo, explicar os principais detalhes. E aí depois eu vou executar o fluxo para vocês verem funcionando na prática. Então esse vídeo vai ser muito legal, já deixa o like, aperta aí o joinha. Se você não for inscrito, aperta para se inscrever no canal também e vamos embora pro vídeo. Só que antes tem uma coisa importante que eu tenho que falar aqui, que são essas duas playlists aqui que estão disponíveis no canal e estão sendo muito acessadas, que é a playlist do curso completo SharePoint para iniciantes e essa outra playlist, curso completo de Power Apps para iniciantes, que você vai aprender aqui, por exemplo, a criar um aplicativo completo durante essas aulas, um aplicativo para gerenciar projetos, tá? É um aplicativo simples, mas que tem muita coisa legal, porque você vai criar os projetos, você depois vai criar as tarefas atreladas àquele projeto, então você vai ter oportunidade de aprender vários conceitos. Fechou? Então, recomendo muito essas duas playlists aí para você continuar aprendendo tanto o SharePoint quanto o Power Apps. Então, bora aqui para o contexto do vídeo. Eu coloquei esse slide aqui só para explicar para vocês. Então, o nosso cenário é o seguinte: você tem uma rotina manual que você precisa fazer todos os dias. Então, um distribuidor envia para você um Excel de produtos por e-mail. E hoje, o que você faz? Você recebe esse e-mail, você baixa esse Excel, daí você pega as informações dele, salva manualmente numa lista do SharePoint, apaga os itens que estão na lista, salva esses novos itens do Excel naquela lista. E aí, esses dados que são salvos nessa lista, existe um aplicativo no Power Apps que é uma vitrine que os seus franqueados eles acessam esse app para poder fazer o pedido, para poder comprar os produtos que você repassa para eles. Produtos esses que você recebe do distribuidor. Então, nessa planilha Excel que você baixa e salva lá os dados no SharePoint, ela tem os produtos, o estoque e o valor. Eu vou mostrar ela para vocês, tá? Então, hoje, você faz manualmente. Você pega o Excel, vai lá, copia os dados dele, salva na lista para os seus franqueados acessarem o app e consumir essas informações. A nossa proposta aqui é a gente vai ficar observando esse e-mail que chega e quando esse e-mail chegar com esse Excel, nós vamos salvar esse Excel automaticamente no SharePoint. E quando esse Excel for salvo no SharePoint, nós vamos executar um outro fluxo que automaticamente vai ler os dados dele e vai salvar para você na lista do SharePoint, tirando então toda a intervenção manual do processo, tá? Vai ficar 100% automatizado. Você, no final, vai apenas conferir se tudo ocorreu bem. A gente não vai focar muito nos detalhes da implementação, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui são as possibilidades. Então, com essa automação que a gente vai criar, eu tenho certeza que vocês vão pensar em outras coisas que vocês podem fazer. Então, o objetivo do vídeo é esse, tá? Então, expliquei aqui o cenário. O que a gente precisa? Nós vamos dividir a solução desse problema em duas partes. A primeira é como que a gente lê esse e-mail, extrai o anexo dele e salva esse anexo, que é um Excel, no SharePoint. Tá? Essa é a primeira etapa. Para a gente fazer essa primeira etapa, nós vamos criar esse fluxo aqui, ó, onde o gatilho dele é quando um novo e-mail é recebido. Tá? Esse é o gatilho. Então você vai adicionar esse gatilho e aqui tem algumas configurações importantes. Primeiro, qual que é a caixa postal que vai chegar esse e-mail com esse anexo. Então, eu coloquei um e-mail teste aqui. E depois, essa propriedade aqui, ó, incluir anexos. Você sempre tem que marcar sim aqui, porque por padrão vem não, tá? Isso vai disponibilizar o anexo, que é esse Excel, para a gente poder acessar ele aqui,
no Automate. Depois você vai marcar aqui que você só quer pegar e-mails que tenham anexo. Então, tipo, se não tiver anexo, você não quer. Na prática, você iria criar uma caixa postal específica para isso. Você iria pedir para o seu distribuidor falar assim, olha, eu quero que esse e-mail que você vai me mandar, você só vai me mandar isso, tá? Vai ser um e-mail exclusivo para me enviar essa planilha de estoque, porque assim facilita muito, tá? E aí, aqui, o primeiro desafio desse primeiro fluxo, que ele basicamente ele vai ler o anexo aqui e salvar no SharePoint, qual que é o desafio dele? O Excel, quando você manipula o Excel, quando você lê ele dinamicamente, ou se alguém abrir ele, para ele ficar disponível, ele tem um bloqueio de 10 minutos atualmente. Então, se você fizer um fluxo, por exemplo, você vai salvar esse Excel aqui. É a primeira vez que você vai fazer isso. Você vai salvar o Excel e aí depois você vai pegar um fluxo e vai mandar ler. Você pode ter problema dele falar que o arquivo está locado, que o arquivo não está disponível para uso, tá? Pode ser que a primeira vez funcione, depois quando você for executar de novo não vai funcionar. Se alguém sem querer abrir esse Excel, depois fechar e a sua aplicação rodar para tentar ler esse Excel, manipular ele, também vai falhar. Então, o primeiro desafio que a gente implementou aqui nesse fluxo é você vai aguardar até o Excel ficar disponível para uso. Então, a gente sempre vai verificar se o Excel está disponível para uso. E aí, se tiver, aí a gente vai manipular. Se ele ficar retornando um erro 400, que o arquivo está alocado, a gente vai esperar até o arquivo não estiver, até que o arquivo não fique mais locado, tá? Então, para isso, a gente cria uma variável aqui, arquivo bloqueado, define ela como falso, né? Clica aqui no f de x, escreve falso, assim, e confirma. Então, criamos a variável. Depois aqui a gente vai usar a ação obter anexo. E aí quando você coloca a ação obter anexo do Outlook, ele te pede o ID da mensagem e o ID do anexo. Quando você clica aqui no raio, no nosso gatilho você tem o ID da mensagem, tá aqui, ó, ID da mensagem, e você também tem o ID do anexo. Esses dois atributos, eles são desse gatilho, tá? E você precisa deles para você obter o anexo. Então a gente sabe que é um anexo só. Aí aqui a gente obteve então o anexo. Agora aqui começa a lógica que eu falei para vocês, que a gente vai ficar repetindo isso aqui até a gente perceber que o arquivo Excel está desbloqueado, que ele está disponível para a gente manipular ele, tá? Então, como que vai funcionar isso? Primeira coisa que a gente vai tentar fazer eu já obtive o anexo. Então, aqui dentro do útil, desse loop, nós vamos tentar criar o arquivo. Então, eu seto o meu site, seto a biblioteca de documentos que vai ser exclusiva para salvar esse arquivo, só vai ter ele lá. Então, você vai criar uma biblioteca só para essa automação. E lá dentro vai ter um único arquivo sempre. Sempre você vai sobrescrever esse arquivo, porque o distribuidor sempre te manda o estoque atual. Então, você vai ver que a gente sempre vai apagar todos os itens da lista e depois carregar tudo de novo, tá? Mas aqui a gente vai criar o arquivo, então, com os dados que a gente obteve aqui. Só que quando a gente tentar criar esse arquivo, se ele estiver em uso, ele vai dar erro. E aí aqui a condição é se o código, se o status code, que é o status que essa ação aqui vai retornar, se for 400, quer dizer que o arquivo está bloqueado. Então aqui tem um macete que você tem que digitar isso aqui, ó. Outputs, criar arquivo, que é o nome dessa ação, e aí depois status code, que é a propriedade que retorna o código de execução da ação. Então se for 400 é porque deu erro. Então isso aqui você vai clicar aqui e vai escrever essa fórmula. Você vai escrever outputs, aí você vai colocar o nome da action ali, que é criar arquivo, tá? E aí aqui você vai colocar assim e vai colocar status code e vai salvar, tá? E aí ele vai gerar isso aqui pra gente, ó.
status code com C maiúsculo, inclusive. Então, vou tentar criar o arquivo e vou verificar se o código de status aqui foi 400. Se for 400, eu sei que deu erro, eu vou esperar, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, eu já vou clicar aqui, ó, vou vir em configurar a execução depois. Percebam que eu marquei aqui, ó, que essa ação do if, ela tem que executar sempre. Se isso aqui der certo ou se isso aqui der errado, tem que executar, tá? E aí ele faz essa checagem. Se for 400, a gente espera aqui 30 segundos, tá? E depois a gente tenta rodar de novo aqui, tenta criar de novo e ver se o status já mudou. Agora, se não for 400, provavelmente vai ser um 200, tá? Porque o erro que essa automação normalmente dá aqui ou é 200, os dois status, 200 ou 400. Então, se não for 400, a gente vai assumir que deu certo, tá? E aí a gente vai definir essa variável aqui, arquivo bloqueado true, tá? E aí aqui nós vamos fazer uma ação que nós vamos atualizar a propriedade desse arquivo que a gente acabou de criar. Então, se a gente passa por aqui é porque a gente conseguiu criar o arquivo, tá? Então a gente vai atualizar a propriedade dele. Eu selecionei o site, selecionei a biblioteca. Esse item ID é o item ID que é gerado quando esse arquivo é criado. Então quando a gente clica aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, item ID da ação criar arquivo, tá? É o identificador único do arquivo. Então, para a gente atualizar uma propriedade dele, a gente precisa desse item ID, que é disponibilizado por essa ação, tá? E aí, a gente muda o status para concluído. Por que a gente faz isso? Por que a gente está dando update nessa propriedade? Porque o nosso gatilho para que o Power Automate leia o Excel e salve os dados na lista para a gente, o nosso gatilho é uma propriedade do arquivo ser atualizado. Então vocês vão ver isso. Então aqui a gente só está forçando o gatilho. A gente atualiza essa propriedade só para forçar o gatilho, tá? Uma propriedade sendo atualizada. E aí aqui, falando da lógica aqui desse loop, vocês percebem o seguinte: arquivo bloqueado, quando o arquivo bloqueado for true, ele vai parar de fazer o loop. Tá? E quando que o arquivo bloqueado vai ser true? Porque a gente inicia ele como falso. Até o nome está meio ruim aqui, né? Mas tudo bem. Então a gente inicia como falso, aí ele chega aqui, executa a primeira vez. Se está bloqueado o arquivo, ele não atualiza a variável. Aí ele volta aqui, é true. Não, então faz de novo. Aí quando o arquivo não estiver mais bloqueado, a gente vai setar para true e vai setar aqui esse update. Aí ele vai chegar aqui e falar assim, é true? Ah, é true. Aí ele vai, sai e para de fazer esse loop, tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Isso aqui garante pra gente que a gente vai conseguir criar esse arquivo sem tomar o erro de que o arquivo está bloqueado, tá? Então esse fluxo vai salvar pra gente, vai criar esse Excel nessa biblioteca aqui pra gente, ó, tá? E aí lembra que eu falei, né, que a gente atualiza uma propriedade, essa propriedade aqui, ó. A gente atualiza ela para que então esse fluxo aqui execute. E aí o que esse fluxo faz? Ele lê o Excel do distribuidor e salva na lista. Então, ó, quando um arquivo é criado ou modificado, somente propriedades, tá? Somente propriedades. Então, quando a gente dá update naquela propriedade lá, dispara esse gatilho, tá? Então, o nosso gatilho, ele aponta lá para o nosso site, nossa biblioteca de documentos e a nossa pasta padrão, documentos compartilhados, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum, é só configurar esse gatilho. E aí, para configurar gatilho, quando você tem um gatilho desse, você pode excluir e aí você adiciona um gatilho novo. O que vocês têm que manter é esse gatilho aqui, tá? E aí aqui o que esse fluxo vai fazer? O objetivo dele é ler o Excel para a gente e gravar os dados do Excel na nossa lista, que é essa lista produto aqui, que ela tem marca, título, quantidade e valor. 4 campos só, tá? 2 campos texto, um numérico e um de moeda. Então, aqui ele vai simplesmente obter todos os itens e aqui tem um macete. Você quer obter todos os itens, você vai colocar aqui
ativar a paginação e fala que vai paginar a cada 5.000 itens. Pode fazer assim que funciona bem. Então, para que caso tenha 10.000 itens aqui, você consiga recuperar todos. Então, a gente vai recuperar todos os itens que estão na nossa lista de produtos. Recuperou, nós vamos apagar tudo. Tá? E aí aqui também tem um macete que a gente pode implementar. A gente vem aqui em configurações e coloca aqui simultaneidade. Coloca 50, porque a gente está apagando, que ele apaga de 50 em 50 mais rápido. Tá? Então, apagamos tudo. Vamos lá no SharePoint, usando a nossa listar linhas presentes em uma tabela. Conector do Excel aqui, né? Usa essa ação, listar linhas presentes em uma tabela. Escolhe o seu site, escolhe a biblioteca de documentos e escolhe a nossa planilha produtos, que é essa planilha aqui. Tá? Escolhe ela e aí tem dentro dessa planilha produtos, a gente tem uma tabela só, que é a tabela produtos. Aí deixa eu mostrar para vocês, esse Excel, né? Excel produtos. É esse Excel aqui, ó, tá? Tem os produtos. E aqui uma coisa importante, se a gente vem em design de tabela, ó, aquele produtos que vocês estão vendo lá é o nome que eu dei, porque aqui normalmente ele traz tabela 1. E aqui, qual que é o segredo? Você cria as colunas, tá? Você cria as colunas. E aí você tem que transformar isso aqui numa tabela. Então você faz tipo assim, por exemplo, ó. Formatar como tabela. Fala que a primeira aqui são os cabeçalhos. E pronto. E aí aqui você pode colocar os dados que você quer salvar. E sempre exclui as linhas em branco. Nunca deixa linhas em branco. Pronto. E aí fica a sua tabela. E aqui o nome, ó, tabela 2, você pode colocar o nome que você quiser e você vai apontar lá dentro do Automate, tá? Então isso aqui é um detalhe bem importante. Aqui se você vai imputar um outro dado, ele sempre tem que estar dentro da tabelinha, ó, tá? Então seu fornecedor tem que sempre te mandar a planilha nesse formato. Então, beleza. Depois que a gente leu os dados aqui, então, daquela planilha do Excel, a gente vai simplesmente criar os itens na nossa lista. Aqui só tem um macete, porque o Excel retorna os campos texto direitinho, mas o campos de outro tipo de dados ele não retorna direitinho para a gente. Então, olha só, você coloca ó, itens.foreach, que é o nome aqui, né? Foreach tem um underline aqui porque tem espaço. Quantidade. Então, quantidade é o nome da minha coluna lá no Excel, tá? Da mesma forma que esse aqui é itens for each, valor, que é o nome da minha coluna também, tá? Eu normalmente não coloco espaço no nome das colunas quando eu vou fazer esse tipo de automação, tá? Que aí facilita. Então, esse detalhe aqui. Esse warning que ele está dando aqui é porque eu estou retornando todos os dados aqui sem colocar nenhum filtro, então ele dá um warning aqui. Tá? Mas eu preciso retornar todos mesmo e é isso. Então esse é o nosso fluxo que vai jogar os dados para dentro dessa lista aqui. Então agora para a gente ver funcionando, eu vou enviar um e-mail com o anexo, tá? Eu vou enviar o e-mail com o anexo. Eu vou abrir um novo e-mail aqui. A única coisa que eu vou colocar é aquele e-mail lá, teste que eu estou usando, e vou colocar um anexo. Quando você coloca um anexo no Outlook, ele fica perguntando se você quer que salve esse anexo no OneDrive. Você vai colocar que não. Você quer enviar o anexo no e-mail. Então você não deixa ele salvar no OneDrive, tá? E aí, vou enviar o e-mail aqui, já enviei. Agora é só a gente esperar aqui. Inclusive eu fiz uma alteração aqui, não salvei, né? Eu não lembro o que foi que eu alterei. Mas eu lembro que eu alterei alguma coisa aqui. Não me lembro agora. Então vamos ver aqui. Olha só, o fluxo está em execução. E aí, o que acontece? Se o meu Excel estiver bloqueado, e provavelmente ele deve estar, que eu estava testando agora há pouco, esse fluxo ele vai demorar para executar, tá?
Por quê? Porque ele vai perceber que o meu Excel está bloqueado, então ele vai ficar aqui até ele checar que o Excel não está mais bloqueado, e aí ele vai finalizar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pausar o vídeo e na hora que ele terminar aqui, daí eu mostro para vocês dessa parte em diante, tá? Porque eu já vi que meu Excel está bloqueado, senão esse fluxo já teria executado já, tá? Então, como eu estava fazendo testes aqui, normal, eu já sabia que ia estar bloqueado mesmo. Então, eu vou deixar aqui ele executando, vou pausar aqui o vídeo e assim que ele terminar, eu já volto. Galera, olha só, levou aqui mais ou menos 6 minutos para desbloquear o meu Excel e ele conseguiu fazer a ação. Olha só, ele teve que executar aqui 13 vezes, tá vendo? Se a gente colocar aqui. Às vezes acontece de ser 12, às vezes 11, né? Enfim, depende de quanto tempo, né? Depende de quanto tempo faz que eu manipulei meu arquivo Excel a última vez. Lembrando que, em média, ali demora uns 10 minutos para ficar disponível. Aqui ele já conseguiu criar o arquivo, ó. E aí, como ele conseguiu criar, ele chega aqui na condição e vem para cá. Então, ele define para a variável parar e atualiza a propriedade do arquivo. Então, se a gente olhar aqui, ó, há alguns segundos, tá vendo? E aí, aqui, ele já tem que executar o nosso fluxo e já carregar aqui os nossos itens também. Deixa eu ver aqui. Se eu não alterei nada sem querer. Não, ó. Acabou de iniciar aqui o fluxo. Esse fluxo é rápido, ó. Já foi. E aqui, se eu atualizar agora, ele já tem que... Opa! Aí, pronto. Já tá aqui todos os nossos itens que a gente carregou do Excel. Galera, isso aqui é uma automação muito legal, porque isso aqui não foi uma automação inventada, né? É uma automação que eu já implementei em outros contextos, mas assim, o que que eu quis mostrar para vocês? A questão de você receber um e-mail com alguma coisa, pode ser Excel, pode ser PDF, e você capturar aquilo, você salvar, manipular. Vocês viram aqui que a gente utilizou dois fluxos. No caso do Excel, o maior valor do que eu mostrei para vocês aqui, sem dúvida, é o fato de você implementar aquela lógica assumindo que o Excel pode estar bloqueado. E se você tentar manipular ele, vai dar erro. Então, sem dúvida, ali eu ensinei algo de muito valor para vocês. Eu sei que tem muita gente que faz automações com Excel, tem muita gente que usa Excel como fonte de dados. E para esse cenário que eu mostrei aqui, vocês viram que a fonte de dados vem de um fornecedor externo via Excel, via e-mail, e a gente conseguiu fazer essa integração recebendo esse Excel do e-mail, salvando numa biblioteca do SharePoint e depois, além desse Excel, e salvando ele numa lista SharePoint. Mas ele poderia, por exemplo, ser utilizado no Power Apps lendo diretamente daquele Excel, né? Eu só quis colocar a lista ali para ser mais um complicômetro, tá? Porque às vezes você não vai poder consumir a fonte de dados via Excel. Às vezes você precisa ter o dado numa lista. Então eu quis complicar mais um pouco para vocês verem isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!